Muito bem, queridos. O tema hoje é um tema que é intrigante, sabe? Mas ele é tão necessário, e a gente precisa trabalhar. Você sabe que eu gosto de trabalhar com a ideia de que nós estamos no livro mesmo, lendo o livro para você criar o gosto pela leitura do livro, né? Então, o capítulo 2 é como o nosso caráter pode ser mudado. Jesus sobre o Espírito Santo na parábola do fermento aqui, ó. Lucas capítulo 13, versos 20 e 21, diz assim, ó, aqui compararei o reino de Deus. É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Eu vou fazer uma leve recapitulação para você se ambientar com o que nós já estudamos. A gente há algum tempo não toca no livro, então, para rememorar o que já passamos. Jesus quer deixar certos princípios do reino de Deus claros para nós através desta ilustração do fermento, da farinha, né? Então, começa muito pequeno o processo e toda a massa fica fermentada de dentro para fora, né? Em um sentido desta parábola, Jesus quer mostrar a influência do evangelho no mundo, né? O evangelho também começa pequeno e vai alcançando o mundo. Em outro sentido, Jesus está mostrando o poder de Deus de mudar nossa vida, o que acontece em nós através do Espírito. Então, esse fermento colocado na massa é o reino de Deus através do seu Espírito. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, e aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Isso é muito interessante, né? O aspecto do crescimento do reino de Deus de dentro para fora. Irmãos, isto é fundamental para a compreensão de como eu e você vamos processar o nosso cristianismo. Isso é fundamental, o entendimento desta pequena parábola, mas é muito importante. Esse processo, escutem, esse processo de dentro para fora é muito relevante. Você que está aqui na sala 57 entender isso, porque quando eu e você entendermos isso, realmente, nós vamos gastar nossa energia e nossa vida cristã para a produção dos frutos e dos dons que o Espírito Santo quer, que Jesus quer, que Deus, o eterno Deus quer, em nós, vamos gastar essa energia no lugar certo. Por isso que é importante a compreensão desse tema de hoje. Para o povo do primeiro século, o reino de Deus estava no meio deles, através da própria pessoa de Jesus. Hoje, o reino de Deus está em Jesus, em nosso coração. Então, o reino visível começa para nós, com Jesus atuando aqui no nosso coração, e termina quando Jesus voltar, né? Jesus, então, vai estabelecer o seu reino físico, terminantemente no seu retorno depois do milênio. Ele só pode viver em nós através do Espírito Santo. Queridos, esta frase aqui, ela foi determinante na minha vida cristã. Não nesse livro aqui, na compreensão do tema de uma forma geral. Quando eu comecei a escavar isso, sabe? Isso foi determinante para mim. Determinante. Jesus, eu vou voltar no texto. Por que eu glorifiquei a Deus quando eu encontrei o conteúdo do pastor Helmut? Porque muito do conteúdo do pastor Helmut se alinhava às minhas pesquisas. Jesus só pode viver em nós através do Espírito Santo. Quando eu comecei a ler o material do Helmut, eu falei, rapaz, mas que coisa extraordinária. Porque eu procurava alguma coisa neste sentido na literatura adventista. E eu esbarrava sempre na literatura adventista na questão da teologia. Nós temos uma teologia sobre o Espírito Santo tão depurada, né?
Na verdade, nós temos uma teologia, né, uma doutrina depurada mesmo nas escrituras sagradas. É extraordinário isso. Isso me fez ser adventista do sétimo dia, porque eu fico vendo aqui, queridos, muitos irmãos que estão aqui na sala de outras denominações, como o pastor Gilson agora, ele deixou a sua congregação anterior e se tornou adventista do sétimo dia, foi batizado. Ontem conversamos com o pastor da região dele, que vai cuidar do pastor, do pastor Gilson, vai discipular o pastor Gilson, vai ensinar para ele agora as estruturas da igreja, para ele entender como é que administrativamente a gente funciona. E obrigado ao pastor e à esposa que conversamos ontem, foi uma bênção. Temos a Anne está conhecendo a doutrina adventista com a família, tem sido uma bênção, e nessa transição é bastante complicado, porque você está apegado às pessoas daquela congregação, você as ama e você não vai deixá-las por isso. Mas essa compreensão doutrinária, ela me trouxe para a igreja adventista no sentido de entender que esta verdade precisa ser observada. Mas não haviam me dito em toda a minha formação cristã, adventista, de que eu só posso ter Jesus se for através do Espírito Santo. Aí, nesse sentido, foi quando eu encontrei o material do pastor Helmut, que alinhou muito com a minha maneira de pensar. Eu falei, Senhor da glória, que bênção. Eu tinha lido um outro livro que o Wellington Ribeiro trouxe para a gente, que é um livro chamado O Deus Esquecido, que não é de um autor adventista, mas que toca nessas coisas também. E aí me encontrei nesse material, por isso insisto em que vocês leiam este conteúdo avidamente, porque o pastor Helmut foi muito usado por Deus a produzir um material tão cristalino como esse. O poder da mudança ocorre silenciosamente. Então, ele traz o fermento e é usado para representar o reino dos céus. O próprio fermento representa a atuação do próprio Espírito Santo dentro desta parábola, né? E aí ele vai falar que quando este reino acontece, as inclinações naturais são suavizadas e moderadas, novos pensamentos, novos sentimentos, novos motivos são implantados, um novo padrão de caráter é estabelecido, a vida de Cristo, a mente mudou. Porque Deus nos muda tão silenciosamente, tão imperceptivelmente, até vemos o resultado, porque o processo, queridos, o processo é de dentro para fora, tá bom? Por isso ele é lento. Aí, o poder que muda nosso caráter vem de fora, não está dentro de nós. Então, aqui é uma completa vacina contra toda essa questão motivacional. Você pode, há um poder dentro de você, você é capaz, e etc, etc. Poder que muda a gente vem de fora e é recebido dentro todo dia. Ele vem de fora e é recebido dentro todo dia. Ele vem de fora e é recebido dentro todo dia. Você tem que ser batizado pelo Espírito Santo todo dia. Vem de fora e abriga dentro, vem de fora e abriga dentro. E aí você vem recebendo dentro todo dia, e esse poder aí vai promovendo as mudanças, fazendo com que você tenha Jesus Cristo como seu Salvador, Senhor e dono de tudo, né? Aí, neste sentido, ela diz assim, o pastor Helmut diz, a autorrealização é frequentemente discutida, né? Não é uma autorrealização nesse sentido de tenho poder dentro de mim, eu consigo, eu posso. Não, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo no poder que está em mim, porque eu pedi que este poder opere em mim de forma extraordinária. Então, é nesse sentido que o poder trabalha dentro. Para nós, isso não tem a ver com autorrealização no sentido de que eu posso, mas com a realização de Cristo em nós. O principal é que o Espírito Santo vive em nós e nos muda positivamente. Ellen White diz, toda cultura, isso aqui achei extraordinário, queridos, toda cultura e educação que o mundo pode dar falhará em torno
ao tornar um filho degradado do pecado em um filho do céu. A energia ou o poder ou a pessoa renovadora deve vir de Deus. A mudança pode ser feita somente pelo Espírito Santo. Todos os que seriam salvos, altos ou baixos, ricos ou pobres, deve submeter-se ao trabalho deste poder. Querido, preste atenção que isso aqui é uma mudança de paradigmas dentro da sua compreensão. Preste atenção, ó. A mudança pode ser feita somente pelo Espírito Santo. Esse é um texto que Ellen White escreveu, tá certo? Esse é um texto de Ellen White. A mudança pode ser feita somente pelo Espírito Santo. Todos que seriam salvos, altos ou baixos, ricos ou pobres, devem submeter-se ao trabalho deste poder. Deixa eu olhar direitinho aqui no seu rosto e explicar isso para você. Preste atenção, querido. Você fala assim, mas não é Cristo quem me muda? Não é Cristo quem muda as coisas em mim? E ela diz que somente o Espírito Santo pode operar as mudanças. Como é que eu vou entender isso? Não, eu não estou ligado, não é a Cristo. Ele não é a videira, não é dele que vem o poder. E como é que ela diz que só o Espírito produz mudanças? Quem você é? Quem sou eu? Nós somos o vaso estragado, certo? A natureza pecaminosa, ela nos corrompeu, você concorda comigo? Quando você nasce, querido, quando você nasce, deixa eu te explicar uma coisa. Você nasce, irmão Jason, de costas para Deus. Eu gosto que quando eu falo o nome de vocês, vocês gostam, né? Chega a dar o irmão Jason, opa, falou comigo, né? É bom. Se eu pudesse, eu estava aí sentado, era do seu lado, irmão Jason, para a gente assistir, cultuar juntos. Né, irmã Sandra Castro? Por isso que eu peço que os outros abram as janelinhas para a gente ir conhecendo vocês. Olha lá, é uma irmã que está no telefone do Gabriel, de azul, de óculos, né? Uma senhora linda ali, adorando conosco. Veja, queridos, ao pastor Gilson, bonitaço na sua pousada, que eu vou conhecer em nome de Jesus. Né, irmã Antonieta Marinho? Ah, que beleza, né? Então, a natureza pecaminosa nos desconfigurou. Quando esta natureza desconfigurou a cada um de nós, nós precisávamos de um modelo. Tem uma meditação do pastor Amin Rodolfo, se eu não me engano, escrito Cristo, nosso modelo. Então, Jesus é o modelo do amor, Jesus é o modelo da paciência, da temperança, do domínio próprio, da bondade, da longanimidade, da benignidade, da fé, da mansidão. Jesus é o modelo, Jesus é o modelo. Eu devo imitar Jesus. É ele o meu alvo. Irmã, a irmã Janete de Araújo Alves, o seu principal desejo do coração é Jesus Cristo. Nós ouvimos um sermão aqui, não sai da minha cabeça esse sermão. Alguém disse, pastor, os sermões da sala não saem da nossa cabeça porque o Espírito Santo grava ele lá. João Albert, 4º ano de teologia, já chamado esse garoto, bênção pura. Entende, Jennifer? O seu alvo, Jennifer, é Jesus. Você tem que imitar, Silvestre, Jesus Cristo. Ele deixou o modelo. Agora, o que a gente tem que aprender aqui? Que o poder para imitar o modelo é o Espírito Santo. Jesus é o alvo. O Espírito Santo te lança nele. Entendeu? Não? Não tem o arco, não tem a flecha, não tem o alvo. Entende? Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso alvo. Imagine se você a flecha. Jennifer, você tem que chegar no centro daquele alvo. Qual a única maneira de chegar no centro do alvo? Sendo você uma flecha. Através do arco. Certo? Então, o arco é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo pega você
coloca no arco. Deu até sonoplastia, Michael, você viu aí, não? Vou fazer de novo. O Espírito Santo pega você, irmã Lúcia, coloca a senhora a flecha no arco, puxa, mira e diz assim. Aí você... Pronto. Ele te lançou sobre Jesus. Ele é o poder que transforma. Foi bem assim comigo, pastor. Eu sei que foi assim com você. Quais são os 3 estágios aí, pastor Gilson? Bom dia, amados, na paz de Cristo. A gente anda no Espírito, a gente mergulha no Espírito, e a gente conhece a sala 57, e aí a gente, terceiro estágio, deságua no Espírito. É o que eu estou fazendo a partir do dia 29 para cá. Eu estou desaguando, meu irmão. Eu estou desaguando. Ontem mesmo, eu fiz uma mini sala 57 com o pastor Wagner, o meu pastor me recebeu aqui no distrito, em Santa Cruz de Cabral, pastor Ciro. A benção. Pode continuar, meu irmão. Vou colher o testemunho do Gilson e vou trazer aqui para vocês entenderem toda a história dele, vai ser bem, bem legal. Então, nesse aspecto é que a gente precisa amadurecer, a gente precisa desejar Jesus Cristo, mas entender que é por meio do Espírito Santo que o poder que transforma vem para dentro de nós. Eu recebo o Espírito Santo para que Jesus, o meu alvo, seja imitado por mim. Sem o Espírito, você pode desejar Cristo tanto que for. Você pode desejar... Cristo pode ser um ideal utópico, Cristo pode ser um ideal doutrinário, Cristo pode ser um ideal que não seja espiritual. Pode acontecer. Agora, com o Espírito Santo, Jesus é o alvo espiritual e ele vai te tornar semelhante. Isso aqui, para mim, foi fundamental na minha caminhada e na minha compreensão do que eu deveria realmente, aonde eu deveria realmente gastar minhas energias para chegar à minha satisfação cristã, né? Bom, aí chegamos no tema de hoje, que é novo, e aí preste atenção nesse tema, querido. Eu vou ler esse, você vê que não tem muito mais, ó. Nós vamos gastar tempo só nesse parágrafo aqui, só nesse tema que ele colocou. O Espírito Santo começa sob sua obra em nossos corações e depois trabalha para o exterior. Eu quase que vou ter que ler o conteúdo todo. A irmã estava com um pouquinho de dificuldade de ler. Se você tiver no celular, querido, deixa eu dar uma dica para você. Se o seu celular, se você estiver acompanhando a reunião no celular, se ele ficar assim, a letra estará pequenininha, tá certo? Se você fizer assim com o seu celular, a letra ficará maior para você acompanhar, tá bom? Vai ficar maior. Tendo dado a dica, vamos voltar para o tema. E agora chegamos aí na parte nova da discussão de hoje. Preste muita atenção nisso que a gente vai ler aqui, ó. A próxima lição importante, depois dessas que a gente acabou de recapitular, que Jesus ensinou na parábola sobre o fermento, é que quando tivermos o efeito fermentador do Espírito Santo, começaremos a fazer as coisas de maneira diferente e de dentro para fora. Isso aqui é um negócio muito interessante, porque muitos de vocês, quando vão dar testemunho, falam assim, pastor, eu não sei como é que esse negócio está acontecendo. Eu não sei como é que está acontecendo, eu só sei que eu estou muito diferente do que eu era antes. Você sabe o que está acontecendo? É porque você está dando opção para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, e aí ele começa a fazer as mudanças de dentro para fora, e você começa a ficar diferente. Aí a esposa diz assim para o esposo, você está tão diferente. Aí o esposo diz para a esposa, você anda tão diferente. E aí as pessoas começam a perceber, por que você está tão sorridente? Por que você tem um semblante tão calmo? Você está tão diferente. Já ouviu isso? Não. Por que acontece isso? Porque é o fermento trabalhando. Quando você permite que ele venha de dentro para fora, sendo recebido todo dia na sua vida, como nós temos ensinado aqui. Como o fermento,
Quando misturado com a refeição, funciona de dentro para fora, assim é pela renovação do coração que a graça de Deus trabalha para transformar a vida. Nenhuma mera mudança externa é suficiente para nos harmonizar com Deus. Queridos, preste atenção nessa frase, por favor. Nenhuma mera mudança externa é suficiente para nos harmonizar com Deus. Muitos tentam se reformar corrigindo este ou aquele mau hábito, e eles esperam assim se tornar cristãos, mas estão começando no lugar errado. Nosso primeiro trabalho está com o coração. Pastor, fundiu minha cabeça agora. Então, eu não devo corrigir os meus hábitos. Eu não devo corrigir os meus hábitos. Espera aí, então. Que reforma é essa que a Sala 57 fala, se o livro, e o pastor Helmut acabou de dizer... Só um minuto, queridos. Se o livro e o pastor Helmut acabou de dizer que se eu começar as mudanças externas apenas porque são coisas erradas que eu tenho que tirar, comecei do lugar errado, e agora bagunçou, pastor, organiza isso. Ok. Mudar as questões externas sem a operação do fermento é a mesma coisa que você pegar o pão, a farinha, pegar os ovos, pegar açúcar ou sal, água, produzir a massa, produzir a massa ali, e depois você coloca no forno. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Obrigado. Minha assistente lindinha trouxe água para mim. Ela é demais. O que vai acontecer se você levar o pão para o forno sem fermento? Vai acontecer alguma coisa boa ou não? Como é que é o nome dado aí, irmã Ana Cléia, quando o bolo não tem fermento, ele ativa seu áudio aí, irmã. Quando ele está sem fermento, que ele vai lá para o forno, como é que a gente fala? O que acontece com ele? Ele sola. Ah, ele sola, não é? O que é solar? Ele não incha, não cresce. Ele não cresce. Logo, ele não serve para o seu propósito. Querido, quando você tenta mudar a sua vida exterior sem o Espírito Santo, você é um pão solado. É isso que o texto está dizendo. Você é um pão solado. Não serve, irmãos. Até muda, viu? Até consegue, José de Arimateia, dar aquela mudadinha, mas volta logo. Percebe? É isso que o pastor Helmut, é isso que a Bíblia ensina. Deus quer nos mudar à semelhança dele, não é de fora para dentro. De fora para dentro, você é um pão solado, não cresce, não é bonito, não é viçoso, não serve para alimentar. Não é pão, irmãos, não é pão. Sem fermento não é pão. Jesus quer que você mude o seu exterior, desde que o seu interior esteja sofrendo mudanças. A mudança exterior precisa ser uma resposta à mudança interior. E quando é que a mudança interior acontece? Quando o fermento é colocado. Na parábola, o que o fermento é? É o Espírito Santo de Deus. E como você tem o Espírito Santo? Recebendo e pedindo todo dia. Jesus mesmo ensinou que o Pai bom dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem, aqueles que pedirem o Espírito. Ops, deixa eu dizer, não adianta parar de xingar porque é errado. Deus só vai aceitar se você parar de xingar se for a operação do Espírito Santo de dentro para fora. Não adianta guardar o sábado só porque é certo.
O Senhor só aceitará a guarda do sábado na sua vida se for a operação do Espírito Santo em você de dentro para fora. Então, amados, se nós queremos uma igreja espiritual, nosso grande esforço não está em ensinar somente para eles que o sábado é dia de guarda, que é no pôr do sol, que você não fala isso, não faz isso, não. Isto é importante, mas, sobretudo, que a guarda do sábado só é legitimada se é uma ação de dentro para fora, ocasionada e produzida pelo Espírito Santo. Logo, a ênfase de um ensino bíblico para uma igreja bíblica é, primeiro, e concomitantemente, ensinar que a guarda do sábado é resultado da vida no Espírito. Então, toda a ênfase de uma congregação, toda a ênfase de um ensino pastoral, toda a ênfase de um ensino de um ancião, toda a ênfase de um treinamento precisa ser vida no Espírito, porque é através do Espírito que eu tenho a Cristo, e é através do Espírito que fermenta tudo, e é através do Espírito que eu sou um pão bonito e que serve para alimento, que se eu não fizer isto, eu posso adestrar uma comunidade. Eu adestro como animais que são estimulados pela repetição, eu adestro apenas. E eu não posso, queridos, ficar contente com a minha igreja toda guardando o sábado. Eu não posso ficar contente com a minha igreja toda se vestindo bem. Eu não posso ficar contente com a minha igreja toda sendo vegetariana. Eu não posso ficar contente com a minha igreja toda fazendo exercício físico, luz solar, confiança em Deus, uso da água e vai. Eu não posso ficar contente com a minha igreja neste padrão se eu não tiver consciência plena de que tudo aquilo é resultado de um ensino primário e bíblico que é a unção e a fermentação do Espírito Santo de Deus. Eu não posso. Eu vou falar para vocês, amados. É muito mais fácil adestrar do que espiritualizar. Anote. É muito mais fácil adestrar a espiritualizar pessoas. Muito mais fácil. Grande desafio. É um grande desafio. Vamos, então, continuar nossa leitura. Olha a parte azul aqui, ó. Muitos tentam se reformar corrigindo este ou aquele mau hábito, e eles esperam, assim, se tornar cristãos. O que é isso? Onde estamos? Quem está com o seu áudio? Acho que é o pastor Arão, meu amado. Pronto, já fechei aqui. Pronto. Acontece, viu, amadinhos? Muito bem. Muitos tentam se reformar corrigindo este ou aquele mau hábito, e eles esperam, assim, se tornar cristãos, mas estão começando no lugar errado. Nosso primeiro trabalho está no coração. Como? Recebendo a unção diária do Espírito Santo. Pedindo a Jesus o Espírito, recebendo o Espírito, se tornando semelhante a Cristo, trabalhando de dentro para fora, nossos hábitos serão corrigidos essencialmente. E ainda, olha o que diz aqui, ó. Uma profissão de fé e a posse da verdade na alma são duas coisas diferentes. Profissão de fé, eu creio, e a posse da verdade na alma são duas coisas diferentes. O mero conhecimento da verdade não é suficiente. Nós podemos possuir a verdade, mas o teor de nossos pensamentos podem não ser alterados. O coração deve ser convertido e santificado. Eita, livro poderoso, né? Esse livro aqui é top demais. Irmãos, perceberam? O que é
O que é... Eu vou voltar no texto lá para você entender bem. Esse aqui, esse estudo é vertiginoso, queridos. Ele é importante demais. Ele é importante. O que é uma profissão de fé? Eu creio no sábado. Eu creio. O que é a verdade tomando conta? É o Espírito Santo trabalhando em você de maneira que aquela verdade do sábado se torne vida dentro de você. Vida. Não é apenas uma teologia. Guardar o sábado é vida. O jovem, você que está aqui, que é jovem e sabe que sexo só depois do casamento, porque nós devemos guardar o nosso corpo para a esposa, para o esposo, você descobre isso nas Escrituras Sagradas. Isso é o conhecimento teórico. Quando é que isso vira vida? Quando o Espírito Santo vem e mexe na substância do seu cérebro, da sua compreensão, de forma que você viva feliz por não fazer sexo antes do casamento. É o processo, porque assim, ó, não tem a farinha de trigo? Quando você coloca o fermento, os processos químicos vão mudando e o pão vai inchando. Então, a verdade nascendo no seu interior é o processo de transformação que o Espírito Santo faz de acordo com as verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. É por isso que quando um jovem na faculdade é encontrado lá, adventista do sétimo dia, puro, raiz, o cara poderoso, cheio do Espírito, ele não faz parte daquela muvuca carnal, e você não vê esse jovem num canto, escorado num cantinho, olhando para os amigos saírem para a balada, fumando maconha, como é que é? Narguilé, e seja o que for, e você não vê esse jovem lá no cantinho da faculdade dizendo bem assim, puxa vida, não é? Como eu gostaria de... Você não vê, meu. Você vê o menino vibrando na sua vida espiritual. Porque o processo é de dentro para fora e o fermento está mudando tudo aqui dentro. É isso. Vamos continuar. Hoje é meio pesado, irmãos, o negócio. Mas fica aí, viu? Não sai daí, não, irmão. Sai daí, não, por favor. Estou terminando daqui a pouquinho essa parte. O homem que tenta guardar os mandamentos de Deus por uma obrigação apenas, porque ele é obrigado a fazê-lo, nunca entrará em ou na alegria da obediência. Isso aqui é para a gente parar e ficar aqui conversando sobre esse negócio. O homem que tenta guardar os mandamentos de Deus por uma obrigação apenas, porque ele é obrigado a fazê-lo, nunca entrará na alegria da obediência. Sabe esse homem que guarda o mandamento só porque é certo? Está adestrado, mas ele não é cristão. Ei, o fruto do Espírito é alegria. Eu guardo os mandamentos, Ana Beltrame e esta gatinha que está do seu lado. A gente guarda o mandamento porque a gente está feliz, Val. O Espírito está trabalhando na gente de dentro para fora. Eu oro por quem me persegue porque eu estou feliz. Eu perdoo porque eu sou feliz. Eu amo porque o Espírito de Deus está trabalhando. É muito diferente tudo isso, queridos. É muito diferente. Mas adestrar é mais fácil. Alguns de nós, queridos, se satisfaz apenas com a igreja sendo obediente. Nós devíamos entender, pastor João Albert, o senhor vai começar a sua caminhada. Nunca se contente com uma igreja apenas obediente, meu pastor. Obedientes se perderão. Pessoas obedientes se perderão. Se preocupe se essa obediência vem do Espírito, porque essa obediência que vem do Espírito salva o ser humano. Rapaz do céu, que coisa, não? Vamos continuar. Tem um testemunho hoje, queridos, top demais. Não sai daí não, tá? Vai ser bom demais. Ele não obedece quando ele não obedece. Quem obedece apenas porque é certo, sem a operação do Espírito Santo, parece obedecer apenas. Quando os requisitos de Deus representaram ou representam um fardo, porque atravessam a inclinação humana,
podemos saber que a vida não é uma vida cristã. A verdadeira obediência é resultado de um princípio interno. Está aqui, ó. Parábolas de Jesus. Olha o que o desejado de todas as nações diz, ó. O Espírito Santo é o sopro da espiritualidade, vida na alma. Eu vou parar de novo, porque cada frase combina muito. Por isso que eu me apaixonei por esse conteúdo. Vida espiritual, irmão, é ter o Espírito Santo. Se eu perguntar assim, ó, qual é o Maicon, qual é a parte da sua vida espiritual mais forte? Aonde você espiritualmente é mais forte? O que é vida espiritual para você? Pastor, sou muito bom na área da oração. Eu gosto muito de ler a Bíblia. A gente acha que vida espiritual vem dessas coisas. Não vem. Vida espiritual vem do... Olha o nome, vida espiritual. Vem do Espírito. E a Bíblia, pastor? O Espírito usa para manter a minha vida espiritual. Vem cá, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. O que vem primeiro, a Bíblia ou a atuação do Espírito Santo? O que vem primeiro? A Bíblia ou a atuação do Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo, Jesus Cristo, a Deus, porque você foi à Bíblia, ou você conhece o Espírito Santo porque ele te levou à Bíblia? Você está descobrindo, irmão, que aquele desejo que você teve lá, a primeira vez de abrir uma Bíblia, foi o Espírito Santo quem concedeu para você. Então, tudo começa nele, queridos. Tudo começa nele. Vida espiritual é no Espírito. Ele usa a Bíblia para manter a vida espiritual. Ele usa a oração para manter a vida espiritual. Quer ver uma coisa? Queridos, até os 18 anos, 19 anos de idade, eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Até os 18, 19 anos, eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Eu nunca tinha orado na minha vida, meu amigo, até os 18, 19 anos de idade. E o Espírito Santo me levou à Bíblia. E ele me levou a orar a primeira vez. Tudo começa nele. Alguns acham que é lendo a Bíblia que eu conheço o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem te leva à Bíblia, meu amado. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Tudo começa nele. Tudo depende dele. Foi assim que eles combinaram. Esta é a dispensação do Espírito. Este é o período em que ele está aqui trabalhando em nosso favor. Ninguém maior ou menor, funções diferentes apenas. O Espírito Santo é o sopro da espiritualidade, a vida na alma. A transmissão do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Olha que lindo aqui, ó. Aquilo que a gente estudou lá em cima. A transmissão do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Ele impregna o receptor. Olha aí, presta atenção, ó. Ele impregna o receptor com os atributos de Cristo. Ele quem? O Espírito Santo. Somente aqueles que são assim ensinados por Deus, aqueles que possuem a operação interior do Espírito Santo, em cuja vida, a vida de Cristo se manifesta, deve permanecer como representantes dos homens para ministrar em nome da igreja. Isso aqui, queridos, é um comentário do Espírito Profecia, o desejado de todas as nações, página 805. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Pastor Joalbert, acabei de falar com o senhor. Não caia na tentação de adestrar a sua comunidade. Adestrar e espiritualizar são coisas diferentes. Sabe por quê, queridos? Que a gente não pode cair nessa tentação por causa desse texto aqui. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. É o que diz aí, ó. Eu vou ler aqui, ó. A transmissão do Espírito é a transmissão da vida de Cristo.
ele impregna o receptor com os atributos de... só com o Espírito que a gente consegue isso. Somente aqueles que são assim ensinados por Deus, aqueles que possuem a operação interior do Espírito, em cuja vida, a vida de Cristo se manifesta, somente estes devem permanecer como representantes dos homens para ministrar em nome da igreja. Isso aqui é muito sério, irmãos. Somente os que são gerados por dentro pelo Espírito devem ser representantes da igreja. Significa que estas pessoas terão a marca de um ministério espiritual. O que é isso? O Espírito será para estes que coordenam, que ensinam, que produzem a igreja, eles ensinarão com base no Espírito. Nós precisamos reorientar a grande nau para esse lugar. Vida no Espírito. Somente estes podem e devem representar. Deixa eu explicar uma coisa. Você tem o Espírito Santo trabalhando com você de dentro para fora, sabe? Quando ele te leva à Bíblia, sem que você, como eu, nunca tinha acesso, nunca tivesse tido acesso às Escrituras, ele te leva aqui. Para isso, quando ele te leva, isso aqui é um manual de estudos, quando ele te leva à Bíblia, ele não está trabalhando aqui dentro, ele está trabalhando de fora para dentro, convencendo você, você não está numa igreja, você está sofrendo influências, ele está tentando alertar você, ele está te trazendo. Aí você vai à Bíblia e você conhece Jesus, você conhece o próprio Espírito Santo e a atuação dele, conhece a Deus e aceita Jesus. Amigo, aí você vai para o batismo. Lá no batismo, você é batizado em nome do Pai, do Filho e de quem? E do Espírito Santo. Todo esse processo sendo legítimo, você recebe no tanque do batismo o Espírito que te convenceu a entrar lá. Quando você entra e o recebe, agora tem uma parte sua para continuar com ele, que é onde aqueles que ministram devem fechar e basilar os seus estudos, os seus ensinos, a sua influência. Quando você entra lá e é batizado e recebe, agora disse Jesus em Lucas 11, peça o Espírito como quem quer o pão desesperadamente. Peça o Espírito como quem quer o pão desesperadamente, porque quem busca, acha, quem bate, abre, quem pede, recebe. Busca, busca, busca. Porque o pai que você tem é mau e ele te dá coisa boa. Imagina eu que sou seu pai celestial, que sou bom o tempo todo. Não darei o Espírito àqueles que lhe pedirem. Percebe, irmãos? Depois do batismo, para você continuar tendo o Espírito que você recebeu, que te convenceu a entrar no tanque, aceitar Jesus, precisa pedir desesperadamente o pão como um amigo inoportuno que bate a porta do dono da casa à meia-noite, pedindo, dá-me pão, dá-me pão, dá-me pão. Porque se não for assim, as mudanças que ocorrerão em você serão apenas mudanças de cunho moral e ético. Não servem para Deus. As mudanças, a reforma tão pretendida por nós, ela só pode ser legitimada e essencial se for pela operação do fermento na farinha que é você, e o fermento é o Espírito Santo. Jesus coloca fermento em você. Quando você cresce, você se parece com Jesus. Jesus coloca o Espírito Santo em você quando você pede. Quando você cresce, você se parece com Jesus. O Espírito Santo é o conduto para que você tenha Cristo, de forma legítima e aceitável. De outra forma, irmãos, anciãos, professores de escola sabatina, pastores, de outra forma, nós estamos apenas adestrando a igreja. Com o risco de que todos se percam. Uma necessidade urgente nós temos
o reavivamento da verdadeira piedade entre nós, a nossa maior e mais urgente necessidade. O tema de hoje é delicioso, irmãos. Ele é elucidativo, ele é esclarecedor, ele é intrigante. O Espírito Santo é o sopro da espiritualidade na vida, na alma. A transmissão do Espírito é a transmissão da vida em Cristo. Ele impregna o receptor dos atributos de Cristo. Somente aqueles que são assim ensinados por Deus, aqueles que possuem a operação interior do Espírito, em cuja vida a vida de Cristo se manifesta, deve permanecer como representante dos homens, para ministrar o nome da igreja. Em resumo, Jesus ensinou o seguinte sobre o Espírito Santo: o poder de mudança da vida, o poder de mudança de vida do Espírito Santo opera em nós imperceptivelmente. Nós frequentemente apenas observamos resultados. O poder de mudança em nossa vida tem que vir de fora de nós mesmos. O poder de mudança começa em nossos corações depois que trabalha para fora, entende? Eu recebo de fora e ele trabalha dentro. Eu recomendo intensamente que você leia o capítulo sobre a parábola do fermento no livro Parábolas de Jesus. Eu também recomendo, queridos. Isso é extraordinário. As últimas palavras de Jesus: ouça o Espírito Santo. Você sabia quais são as últimas palavras que Jesus falou em sua glória no céu para a igreja no fim dos tempos? Aquele que escuta ou escuta o Espírito Santo às igrejas. Aquele que escuta, aquele que ouve, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz às igrejas. Você entendeu o tema de hoje? Deixa eu perguntar uma coisa. As suas práticas, as obras que você executa, elas são obras executadas por adestramento ou porque você é espiritual? Isso fará toda diferença. Adestramento. Você não tem o Espírito Santo. Você faz porque é certo. Espiritual. Você faz porque é certo, mas porque o Espírito de Deus é recebido todo dia e te transforma à imagem e semelhança de Jesus.